para o Pedro. Pedro, faça a oração aí para a gente. Faço. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente pode estar tendo, Senhor. Cada vez mais aprendendo da Sua palavra, Senhor. Abençoe a vida do Naamã, Senhor, que vai dessa aula e que ocorra tudo certo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, nossa aula hoje vai ser sobre o sofrimento, ok? Nós vamos dividir a nossa parte em duas, a nossa aula em duas partes, tá? Nós vamos falar na primeira parte sobre o que devemos dizer a quem está sofrendo, e numa segunda parte nós vamos falar sobre adoeci, e agora? Então, veja que essas são duas partes diferentes, mas elas têm coisas em comuns, certo? Então, o que esses dois temas dessas duas partes têm em comum? Bom, esses dois temas tratam sobre o sofrimento. Agora, o que eles têm de diferente? O nosso primeiro tema, ele trata de um sofrimento de uma perspectiva de alguém que não está sofrendo diretamente, né? Mas então você está conversando com alguém que está sofrendo, então você pode estar sofrendo de uma forma indireta, porque é teu amigo que está sofrendo, ou é um familiar próximo, mas não é você diretamente que está sofrendo. Então, o que você deve dizer a essa pessoa? E a segunda parte trata da perspectiva de uma pessoa que está sofrendo. Então, adoeci e agora? É uma pessoa que está lidando com o sofrimento diretamente. Então, veja que essas são as duas partes da nossa aula e elas ambas tratam sobre o sofrimento. Bom, a primeira parte da nossa aula, então, vai tratar sobre buscar uma resposta a essa pergunta. O que devemos dizer a quem está sofrendo? Bom, você com certeza já deve ter conversado com alguém que estivesse sofrendo por alguma coisa. E existem algumas coisas que a gente precisa considerar antes de responder essa pergunta, né, necessariamente, que a primeira delas é que o sofrimento ele não é uma coisa incomum nas nossas vidas. A gente precisa encarar a vida, né, de uma forma realista e afirmar que, sim, o sofrimento é algo comum, né, para todos nós. O fato é que Jesus disse, né, no mundo tereis aflições. Jesus viveu uma vida com bastante sofrimento e veja que o sofrimento não é algo que está restrito aos ímpios, mas está disponível a todas as pessoas, inclusive cristãos. E aí, se você tem uma visão romancista da vida, que cristão não passa por sofrimento, ou se alguma época da tua vida você não vai sofrer, você está muito enganado, porque em todas as épocas, em todos os momentos, nós passaremos por sofrimento. Seja uma criança, seja um adulto, seja um velho, todos passamos por sofrimento. Agora, quais os tipos de sofrimento que a gente pode enfrentar? Nós podemos enfrentar basicamente dois tipos de sofrimento. Nós podemos enfrentar um sofrimento emocional, e talvez este seja o mais real para nós, né, aqui, como pessoas mais jovens. Então, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar triste porque não passa numa prova, porque não alcançou o objetivo que queria. Pessoas podem ficar emocionalmente tristes quando um relacionamento não dá certo, seja um relacionamento de cônjuge ou seja um relacionamento de amizade, né? Nós podemos ficar tristes quando nós brigamos com os pais, com os irmãos e aí por diante, né? Então, esta é a primeira forma de sofrimento que nós podemos enfrentar, o sofrimento emocional. E o segundo tipo de sofrimento é um sofrimento físico. Então, nós podemos ficar doentes, ficar com gripe, pegar coronavírus, podemos machucar o pé jogando bola, qualquer um desses tipos de sofrimento, qualquer um desses tipos de acontecimento nos levam a sofrimento, mas a um sofrimento físico. Então veja que a primeira parte da nossa aula vai tratar mais especificamente sobre sofrimento emocional, ok? E a segunda parte da nossa aula vai mais sobre sofrimento físico. Então, tendo feito essas considerações, né, nós vamos buscar responder essas perguntas com 6 passos
sobre o que nós devemos dizer a quem está sofrendo, e aqui eu deixo claro que o sofrimento que eu estou me referindo aqui é mais um sofrimento emocional do que um sofrimento físico, tá bom? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer são 6 passos, tá? Que eu separei. Os 3 primeiros estão mais relacionados à nossa ação e os outros 3 estão mais relacionados diretamente à nossa resposta, que nós devemos falar necessariamente. A primeira coisa que nós devemos fazer é considerar e respeitar as características da pessoa que estamos conversando, né? E por que isso é muito importante quando nós vamos conversar ou com uma pessoa que está triste, que está passando por um momento difícil, que está emocionalmente, que está sofrendo emocionalmente. Bom, a Bíblia nos exorta a fazer isso, né? Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que para nós considerar os outros superiores a nós mesmos, e nós temos a tendência de sempre querer que as outras pessoas sejam aquilo que nós somos. Então, você pode ser uma pessoa mais emocional, uma pessoa que chora fácil, que vê que morreu o cachorro, passa muito mal por isso. Você pode ser uma pessoa que tem mais facilidade, né, em se sentir frágil, ou você pode ser uma pessoa que seja mais durão na parada, né, seja uma pessoa que não consegue chorar em velório. Isso não é tão incomum. Essa semana aí teve um velório aqui na cidade. Na verdade, foi uma esposa de um pastor, já bem idoso e tal. E aí ele é bem conhecido, a família grande também. Aí tiveram que fazer o velório na igreja aqui, veio um monte de gente, um monte de lugar. E tem um filho que trabalha aqui com meu pai. Ele é bem durão, assim, na parada, e a gente até tava com casa depois, tipo, ninguém viu ele chorando, assim, no velório, era o velório da mãe dele, assim, o cara é durão mesmo. Eu vejo que tem pessoas né, que são mais resistentes a isso, e a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai falar com alguém que está sofrendo é considerar isso, né? Considerar quem é a pessoa que nós estamos falando, quais são as características emocionais dessa pessoa. E depois de nós termos considerado isso, nós temos que respeitar essas características diferentes. Porque senão a gente vai falar com uma pessoa que está chorando aí, às vezes a pessoa depois de uma semana ainda está um pouco mal porque não conseguiu passar no vestibular. E aí você vai, pô, cara, vamos, sai dessa, né? Já devia estar melhor, já devia estar. E aí a gente reage de uma forma errada porque a gente não considera e não respeita as características que essa pessoa tem. Então, se a pessoa é uma pessoa mais emocional, deixa ela ser emocional. Respeita as qualidades, as características emocionais dela e não tente impor o teu perfil em outras pessoas. A Bíblia nos deixa claro que nós não somos iguais, que nós somos diferentes, que nós temos características diferentes. É por isso que nós devemos considerar e respeitar a pessoa com quem nós vamos conversar. Esse é o primeiro passo que nós devemos fazer, ok? O segundo passo é nós estar perto das pessoas. A gente vê que a Bíblia nos exorta a fazer isso, né? Romanos capítulo 12, verso 15, nos exorta a fazer isso. É uma outra passagem que fica muito claro isso, e eu quero que a gente leia. Pedir se alguém pode ler para mim aí, no livro de Jó, a gente leu, né, esses dias no devocional, livro de Jó, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Deixa eu ver aqui quem eu posso. Rebeca, você pode ler para nós? Posso. Você pode repetir, por favor? Sim, é Jó, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Tá. Tá dando para me escutar? Sim, pode ler. A visita dos amigos. Jó tinha 3 amigos. Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá.
Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça dele, Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Obrigado, Rei. Então, veja, esse é um exemplo claro nas Escrituras, né, de bom exemplo de como nós devemos agir, né, em relação a uma pessoa que está se você lê o livro de Jó inteiro, você vai ver que ele, a partir do capítulo 3, ele é diálogo, né? É diálogo. Jó fala, os amigos dele falam. Mas veja, e todos eles estavam tentando decifrar a situação, né? Entender o que estava acontecendo, porque Jó estava passando por um momento de muito sofrimento, tanto emocional quanto físico. Mas veja que antes dos amigos dele falarem qualquer coisa, eles foram até Jó, sentaram-se com ele, ficaram 7 dias em jejum, juntamente com Jó. Então, antes de eles falarem qualquer coisa, eles estavam perto das pessoas, eles estavam perto de Jó, do seu amigo. Então, veja que isso é parte, né, da resposta à nossa pergunta, isso faz parte, né? Antes de nós dizer qualquer coisa, antes de nós querer falar qualquer coisa, nós devemos estar perto das pessoas, nós devemos estar junto com elas, passar o tempo, um tempo que for necessário, despender do nosso tempo para ficar com as pessoas, porque é muito comum, como a gente não está sentindo diretamente o que ela está sofrendo, né? Imagine que uma pessoa perdeu aí um familiar próximo, um pai, uma mãe, né? Um irmão, e aí você não consegue sentir a dor que aquela pessoa tá sofrendo. Então é muito comum, por a gente não estar conseguindo sentir necessariamente a dor que ela está sofrendo, a gente também não querer gastar tempo para ficar com ela, porque não é a gente, é a outra pessoa. E aí a gente falha nisso, porque o que a Bíblia nos exorta a fazer é justamente o contrário. Se for necessário ficar um dia com aquela pessoa, se for importante para ela, você ficar do lado dela durante um dia, fique, gaste um tempo com ela, porque isso é uma atitude extremamente louvável e extremamente cristã. Então, depois de nós termos considerado e respeitado as características da pessoa, de termos ficado próximo dela, o próximo passo é ouvir e se colocar no lugar da pessoa. Então, isso é muito importante. Não é só ficar parado também do lado dela, né, como se não tivesse acontecendo nada. Não, é a gente se ouvir e tentar entender a situação. Veja que esse é um passo muito, muito importante, porque, por vezes, a gente quer falar e tentar resolver o problema como se fossem os excelentes conselheiros e nem mesmo tentou entender a situação. E aí, se a gente não entende, se a gente não ouve, né, e não tenta entender o que a pessoa está passando, a possibilidade de a gente dar uma fora é gigantesca. A gente, semestre passado, no seminário, o professor estava comentando sobre algo parecido e ele falou, né, que nos momentos que ele está aconselhando alguém, tá, que está passando por um momento difícil, eles sempre pegam, né, se possível, né, uma folha e aí começa, né, a anotar tudo que a pessoa diz e aí no final confere se as informações são todas corretas que ela está passando e aí busca achar uma solução segundo a Bíblia, porque você já deve ter se deparado com situações assim, né, a pessoa te diz uma coisa e aí você vai tentar falar alguma coisa para ajudar, e a pessoa diz, não, mas não é bem isso que está acontecendo. E aí gera um certo constrangimento para ambos os lados, a situação fica meio chata, né? Simplesmente por uma falha de comunicação, simplesmente por a gente não ter parado tempo suficiente para ouvir, né, para tentar entender a situação e se colocar no lugar da pessoa. E aí, a partir disso, buscar realmente dar uma resposta coerente, tá? Então, nós devemos considerar essas 3 coisas iniciais antes de dizer alguma coisa necessariamente. Então, antes de nós querermos falar alguma coisa a uma pessoa que está sofrendo, o cara terminou o namoro,
está sofrendo demais, tá, né, antes de querer criticar ou querer falar alguma coisa, né, considere, respeite as características daquela pessoa, esteja próximo dela, né, ouça o que ela tem a dizer, tente entender a situação, e aí você está apto para começar a falar algo. A primeira coisa que a gente pode falar a uma pessoa que está sofrendo, lembrá-la, né? Lembrá-la de que, como nas escrituras, o sofrimento ele sempre tem um fim didático, tá bom? Então, veja, o nosso objetivo quando a gente conversa com uma pessoa que ela está sofrendo não é dar uma resposta final para essa pessoa, tá? Mas é ajudar essa pessoa a ampliar sua visão sobre as possibilidades de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Por vezes a gente limita a situação, né? A gente pensa que conversando com uma pessoa a gente vai dar a resposta para ela e aí todos os problemas dela estarão solucionados. Não é isso que a gente deve fazer, até mesmo porque quando uma pessoa ela está sofrendo, geralmente ela está com a sua visão extremamente limitada. Então, imagine uma pessoa que fez o vestibular para odontologia e aí ela não passou, e aí ela está muito triste. E aí ela vem conversar contigo e ela, olha, eu não sei o que mais vou fazer, estudei tanto para essa prova, queria tanto passar em odontologia, agora eu não sei o que vou fazer da minha vida e tal. Veja, geralmente quando as pessoas estão passando por um momento desse, de sofrimento, elas estão com a visão delas extremamente limitadas, elas só conseguem ver o fato de elas não terem passado naquela prova. Agora, o meu e o teu papel como cristãos é conversar com essa pessoa e mostrar como os sofrimentos nas escrituras, eles têm um fim didático. Então você pode lembrar essa pessoa de que, olha, talvez Deus não deixou você passar nessa prova, porque se você entrasse na faculdade nesse ano, você se desviaria, você teria más amizades e tudo daria errado. Ou talvez você não passou nessa prova porque Deus tem outra coisa para você, e aí durante aquele ano as coisas podem acontecer. Ou talvez Deus não permitiu que você passasse nessa prova, porque ano que vem entraria uma pandemia no mundo e pararia o mundo, e aí a situação financeira dos teus pais ficaria bem complicada e eles não conseguiriam bancar com a faculdade. Então, veja que há inúmeras possibilidades de as coisas não acontecerem, mas o fato é que elas não acontecem porque Deus tem um fim didático nelas. Independentemente qual seja a situação, o fato é que Deus quer nos ensinar alguma coisa com o sofrimento. E o nosso papel, né, a nossa função como cristãos é lembrar essa pessoa disso. Né? Lembrar essa pessoa. Então, vamos supor aí, você está conversando com alguém e aí não deu mais certo. Não deu mais certo, você pensou que ia namorar com a pessoa, não deu certo. Deus tem alguma coisa a te ensinar com isso. O nosso papel é, a partir das escrituras, tentar entender isso, né? E ajudar essa pessoa a ampliar a sua visão sobre esses fins didáticos que Deus tem, né? Que Deus quer nos ensinar. Bom, uma segunda coisa, né, que nós podemos falar, mas o quinto passo em relação a isso, nós lembrar essa pessoa sobre como o pecado entrou no mundo e que o nosso lugar não é aqui. Então, veja, isso é bem importante. Por vezes, quando nós estamos sofrendo por alguma coisa, nós tendemos a olhar e a tentar resolver e buscar uma melhora sempre de uma perspectiva materialista, né? Sempre de uma perspectiva das coisas dessa terra. Então, não passou na prova. Beleza, vou passar no que vem e vai dar tudo certo. Ou, não da prova, vou encontrar outro curso e vou ser muito feliz. Não brigou, né? Brigou com o pai, com a mãe, tá mal, brigou com um amigo, tá triste por isso. Beleza, vou depois esperar passar uns dias, resolve esse problema e aí tá tudo certo. E a gente esquece de pensar como
como o pecado, né, ele entrou no mundo, que foi o pecado quem trouxe o sofrimento. E a gente esquece de olhar lá para o início, né, como os devocionais essa semana de Gênesis, e quando Deus criou, não existia sofrimento. Adão e Eva viviam no Éden de uma maneira em plena harmonia, em plena comunhão com Deus. E aí não existia sofrimento, né? Tanto que quando Deus, em Gênesis 3, vai oferecer a condenação, né, para Eva e para Adão, ela diz, né? Ele diz, olha, Eva, a partir de agora você vai ter, o parto vai ser com dores, né? A terra vai produzir abrolhos e tudo mais. Então, veja que o sofrimento ele entrou no mundo por causa do pecado. E nesses momentos, quando a gente está conversando com uma pessoa que está sofrendo, é uma oportunidade para a gente, se a pessoa não é cristã, até mesmo evangelizar ela, mostrar como o pecado trouxe o sofrimento, como Cristo nos oferece uma oportunidade de ser redimido de nossos pecados e promete para nós uma vida plena novamente no céu. E aí, quando a gente chegar no céu, não vai ter mais sofrimento, como Apocalipse, né, 21 fala, lá a gente não vai ter lágrimas, lá não vai ter absolutamente nada disso. Lá você vai estar livre de todos os sofrimentos emocionais, de todas as tristezas, angústias, porque o nosso lugar não é aqui. Então, se você está conversando com uma pessoa que está sofrendo, você pode, se ela não é cristã, melhor ainda, lembrar ela, né, de que o pecado é quem trouxe sofrimento, de que através de Cristo a gente tem uma oportunidade de ser redimido dos nossos pecados e aí ter a garantia de uma vida eterna sem sofrimentos. E se você está conversando com uma pessoa que é cristã, isso também é muito importante. Você lembrar ela de princípios cristãos. Olha, será que você não está olhando para a vida de uma perspectiva tão materialista, tão desse mundo, e está esquecendo do que a gente não é daqui? Está esquecendo que a gente é peregrino. Não passei na prova. Cara, beleza, Deus tem um fim didático, quer te ensinar com alguma coisa, mas lembre-se, não coloque toda a sua esperança nessas coisas da terra, porque não é passando numa prova, não é fazendo essas coisas que você vai resolver a tua vida. Nossa vida só vai ser plenamente resolvida quando a gente chegar na eternidade. E lá é o que realmente importa, porque lá é uma eternidade, aqui é só algum período de tempo. Então, veja, essa é uma coisa muito importante e interessante quando a gente está conversando com uma pessoa que está sofrendo, nós falar para ela, mostrar como nas escrituras o sofrimento tem um fim didático e lembrar ela que o sofrimento entrou no mundo com o pecado, mas que através de Cristo nós temos a redenção do pecado e que ele promete para nós um céu onde não haverá mais sofrimento. E aí, a última coisa que a gente pode falar a essa pessoa, também é muito importante, é nós ajudar ela a lembrar-se que todos os exemplos de sofrimento que nós encontramos nas Escrituras, eles foram para tornar as pessoas melhores. Isso é muito, muito legal, porque quando José foi para o Egito, ele se tornou uma pessoa muito mais humilde, né? José era um cara meio arrogante, filhinho de papai. Isso a gente pode encontrar logo no início da narrativa de Gênesis. Deixa eu até achar aqui o capítulo. Gênesis 37. Gênesis 37. Diz, né, que José, bom, ele era o filho predileto do pai, e aí ele vai junto com os irmãos lá para cuidar do rebanho, e aí ele vê os irmãos fazendo algumas maracutaias, e aí ele volta e conta para o pai. Então, veja, quem disse que era para ele ficar entregando os irmãos ou fazendo fofoca, né? Ele foi lá e fez. E aí depois ele teve um sonho. E tá certo que quem deu o sonho para ele foi Deus. Mas Deus não disse que era para ele contar o sonho para os irmãos dele e para o pai dele. E ele foi lá e contou, só de arrogante mesmo. Olha,
aqui, ó, Deus me disse que vocês vão tudo ficar de joelho para mim um dia, tanto vocês, meus irmãos, que ficam me menosprezando, quanto meu próprio pai. E aí Jacó, né, ficou até revoltado com isso. Tu está dizendo que a gente vai se prostrar diante de ti? Veja, Deus deu o sonho para ele, mas Deus não disse que era para ele contar o sonho para os irmãos e para o pai dele. Ele fez, porque ele era filhinho de papai, ele era um nariz empinado, um cara meio arrogante, né? E aí Deus precisou dar uma trabalhada no coração dele, né? Era fato que Deus queria usar ele como uma peça importante na história de Israel, colocando ele como, levando ele para o Egito, salvando o povo judeu, né, no momento difícil, mas para que ele chegasse a governador do Egito e fosse uma pessoa que não abusasse do poder, não ficasse extremamente arrogante naquele posto tão alto, ele precisava dar uma quebrada no orgulho dele antes. E aí, o que Deus faz? Faz com que ele vai lá para a cova, vai lá para a casa de Potifar, e aí, quando ele achou que as coisas estavam boas, ele vai para a cadeia, fica mais um tempo, e aí, depois disso, ele realmente era uma outra pessoa. Então, veja que todo esse sofrimento na vida de José fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor, fez com que ele crescesse, né, amadurecesse. Se ele subisse direto daqui, direto de Gênesis 37, onde ele era o filhinho de papai, tinha a túnica, né? Essa é outra coisa, né? Ele ganha a túnica, mas quem disse que era para ele usar a túnica todo dia e ficar mostrando para os irmãos que era o menino predileto? Ninguém disse que era para ele ficar usando, mas ele usava, né? De propósito. Veja que se ele subisse de posto, né, direto para governador do Egito, direto de Gênesis 37, ele seria um péssimo governador. Provavelmente ele ia humilhar os irmãos dele, ele ia fazer os irmãos dele realmente beijar os pés deles, né? Mas os pés dele, mas ele precisou passar pelo sofrimento para que ele crescesse, amadurecesse como pessoa. Então veja, todas as situações emocionais, né, difíceis que nós passamos na vida, elas servem com um propósito didático de amadurecer-nos, de fazermos pessoas melhores, de crescer, né, em santidade em algum ponto. A gente encontra isso ao longo de todas as escrituras. A gente pode ver Pedro também, né, quando ele nega Jesus e aí depois ele entende, ele chora, né, fica mal pra caramba, sai correndo, chorando e aí depois ele entende realmente qual era o propósito dele, o que Cristo queria dele. Então, veja que todas as situações de sofrimento servem para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar mais fortes em algum ponto. Então, que a gente possa, né, a partir de hoje, começar a enxergar o sofrimento não como algo tão negativo em nossas vidas, mas como algo necessário e importante, né, para que a gente cresça. José talvez nunca amadureceria se ele não fosse para o Egito, fosse humilhado e passasse na cadeia. Talvez ele passasse a vida toda sendo esse filhinho de papai, achando que era o cara, né, buscando ocasiões para humilhar os irmãos dele, mas aí depois de tudo aquilo, ele realmente, Deus pôde usar ele como ele deveria. Então, o que a gente deve dizer para uma pessoa que está sofrendo, certo? Considere, primeiramente, respeite as diferentes características dela, esteja perto, próximo dessa pessoa, passe um tempo com ela, ouça essa pessoa, certo? Se coloque no lugar dela, tente entender a situação dela, e aí quando você começar a falar, primeiro você mostra para ela que o sofrimento nas escrituras tem um fim didático, aí depois você lembra ela como o pecado entrou no mundo, que nosso lugar não é aqui, e por último você pode mostrar para essa pessoa que aquele sofrimento com certeza fará ela uma pessoa melhor, fará ela uma pessoa mais forte, fará ela uma pessoa mais madura. É claro que, principalmente nessa hora da fala, essas três últimas coisas, não precisa ser nessa ordem, não precisa ser necessariamente isso, mas vai muito da prudência cristã, né? Você avaliar toda a situação, saber, pedir sabedoria para Deus para dar um bom conselho, uma boa ajuda para essa pessoa. Mas com certeza esses 6 passos, eles podem ser muito úteis em várias situações. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai começar a falar sobre a segunda parte.
dou uma parada. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, acrescentar, fica à vontade. Senão a gente já vai passar para a segunda parte. Naman, eu vou Oi. dar um intervalinho aqui para eu poder dividir em dois, tá? O vídeo. Pode ser? Pode sim.